Olá, prontos para mais uma de nossas viagens na história? E hoje vamos estar tratando sobre um assunto muito importante da história recente do Brasil, que é a Era Vargas. Eu sou o professor Irani Santos e hoje vamos estar falando sobre um período que vai de 1930 a 1945. Getúlio Dornelles Vargas vai tomar o poder através de um movimento revolucionário em 1930. Esse movimento conta com o apoio do tenentismo e Vargas então põe fim à República das Oligarquias, instaurando uma nova ditadura no Brasil. Na verdade, é a primeira ditadura no Brasil. O seu governo pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa nós chamamos de governo provisório, que vai de 1930 a 1934. E nesse primeiro momento, Vargas começa a tomar medidas que vão consolidar o poder em suas mãos. Ele, por exemplo, governa através de decreto de leis, onde ele vai nomear interventores para os estados, à exceção de Minas Gerais, e não havia Constituição, já que ele havia colocado fora de vigência a Constituição de 1891. Ele governa com interventores e em 1932 os paulistas vão exigir a volta da democracia e pedem que Vargas faça uma nova Constituição. No primeiro momento vai haver uma guerra civil no Brasil, já que os paulistas vão tentar retomar o poder através dessa revolução, e isso vai resultar em quase 700 mortos, principalmente pelo estado de São Paulo. Apesar dos paulistas não obtiverem êxito nessa guerra, o Brasil terá a sua Constituição, a terceira Constituição, em um curto espaço de tempo. Essa nova Constituição feita por Vargas, ela vai se basear na Constituição alemã, onde o voto secreto é autorizado, mulheres passam a ter direito ao voto, ele cria o Tribunal Superior Eleitoral e vai estabelecer os princípios da legislação trabalhista brasileira. Também vai criar o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho. Durante esse período vão surgir 2 grupos ideológicos bem distintos. Um deles é a Ação Integralista Brasileira, grupo de extrema direita que tinha ideologia nacionalista liderado por Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, que era o oposto, era um grupo de extrema esquerda comunista liderado por Luiz Carlos Prestes. Esse grupo de Luiz Carlos Prestes, em 1935, vai organizar um movimento que se chama Intentona Comunista, que tinha por objetivo derrubar o poder de Vargas. Eles não terão êxito. Vargas então vai forjar um atentado e através de um plano chamado de Plano Collor em 1937, onde vai ser um pretexto para que ele possa instaurar no Brasil uma verdadeira perseguição aos comunistas. Em 1937, Vargas cria o Estado Novo, que é a sua última fase. Fazendo aqui uma breve recapitulação com você, são 3 períodos. O primeiro período se chama Governo Provisório, que vai de 30 a 34. O segundo período se chama Governo Constitucional, que vai de 34 a 1937. E a terceira e última fase da Era Vargas é uma fase com tendência fascista e centralizadora, vai de 37 a 1945. E como que foi o Estado Novo? Bem, ele já começa com uma nova Constituição, e agora a quarta, pasmem, a quarta Constituição, a segunda somente na Era Vargas. Essa Constituição ela se baseia em fundamentos fascistas ditatoriais, se chama polaca, porque vai se basear na Constituição da Polônia. Entre as principais características do Estado Novo, nós vamos encontrar Vargas agora legitimando a força através do controle de propaganda. Ele cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda do Brasil. Lembrando que essa Constituição foi uma Constituição imposta, onde vai centralizar o poder nas mãos de Getúlio Vargas. Ele estabelece a perseguição aos comunistas e, principalmente, ele tem um total controle dos sindicatos. Começa a nacionalizar a nossa economia, cria empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e o Conselho da Petrobras, que vai resultar nessa que é uma das maiores estatais do Brasil. Estabelece uma política de boa vizinhança. No primeiro momento, o Brasil é neutro em relação à Segunda Guerra Mundial. Depois, então, com forte pressão dos Estados Unidos, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial contra o eixo, lutando contra a Alemanha, Itália e Japão. A Era Vargas tem fim de forma melancólica. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, Getúlio Vargas passa a ser visto como uma ameaça a todas as democracias e em 1945 Vargas não resiste às pressões e vai renunciar ao poder. E assim tem fim a Era Vargas. Esse foi o nosso conteúdo de hoje.